E aí, gente, olha só. Vamos para mais uma interpretação aí de gráficos, tá? De sistema 2x2. Na verdade, nem a gente vai focar muito no sistema, né? Na resolução do sistema. Nós queremos, aqui nessa parte da matéria, entender o sistema linear 2x2, tá? No gráfico, ou seja, no eixo de coordenadas y e x. Show de bola. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro eu tenho um sistema aqui bem simples, para a gente começar a entender, já passei um exemplo numérico. Um exemplo bem simples, olha só. Eu tenho aqui um sistema com duas incógnitas, então duas equações. Então eu tenho x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Né? Que logo de cara dá para perceber que a solução do sistema é 3 e 2, né? X igual a 3, y igual a 2. Então, olha só, o que eu fiz aqui, só para a gente ter melhor a ideia. Eu somei, né, essas duas equações, mais y com menos y corta, né? Olha só, esse corta com esse. Então, eu tenho que x mais x, 2x, é igual a 5 mais 1, 6. Beleza? Então, eu vou ter, passando o 2 para lá, dividindo, o x igual a 3. E para cá eu só substituí o valor de x. 3 menos y igual a 1. Passei o y para lá somando e 1 para cá subtraindo. 3 menos 1. 3 menos 2. Quer dizer, desculpa. Desculpa, gente. 3 menos 1. 2 igual a y. Beleza? Show de bola. A energia tá atacando aqui. Então vamos lá, olha só. O que acontece? Quando a gente pega essa solução, x igual a 3, y igual a 2, nós temos que essa solução vai ser exatamente um ponto de encontro entre as duas retas da equação. Como assim, professor? Olha só. O x igual a 3, y igual a 2 não é a solução para essas duas equações? X é 3 para esta equação de cima e x é 3 para esta equação de baixo. Y igual a 2 para esta equação de cima e y igual a 2 para esta equação de baixo. Significa que o x3, y2, que eu vou falar que é o ponto P, chamar esse ponto de P, 3 e 2, né? É uma coordenada. Então, ó, essa coordenada aqui pra gente, 3 e 2, ela serve tanto para a equação de cima e tanto para a equação de baixo. Então, olha só, significa que pelo ponto P, 3 e 2, essa equação passa. Assim como essa equação também passa pelo ponto 3 e 2. Porque o ponto 3 e 2 é a solução tanto para a equação de baixo, tanto para a equação de cima. Significa que as duas passam por esse ponto. Se as duas passam por esse ponto, né? Então, esse ponto é comum entre as duas equações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente isso acontecer, tá? Nós vamos no gráfico ver onde que essas duas equações vão se encontrar, né? Então, olha só, aí fica bem simples, né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente encontrar a equação de uma reta, que no caso, quando eu falo equação de uma reta, eu estou nada mais falando que é uma equação do primeiro grau, tá? Ou uma função, melhor ainda, equação de uma reta é uma função do primeiro grau, né? Por quê? Função do primeiro grau no gráfico é uma reta. Então, por isso que a gente fala equação da reta. Então, olha só. Eu vou isolar o y nessa primeira equação e vai ficar assim, ó. Vou botar aqui em cima, ó, pequenininho. Y igual a 5 menos x. E vou isolar o y na segunda. Vai ficar y é igual a x menos 1. Essas são as duas funções que nós vamos trabalhar. É claro que a gente isola o y, porque o y é o próprio valor da função, né? Eu sei que no lugar do y eu poderia colocar f de x, por exemplo. F de x é igual a 5 menos x. F de x é igual a x menos 1. Beleza? Essa é a função. O que acontece? A gente já viu isso daí, né? A função do primeiro grau. E para a gente interpretar essa função do primeiro grau, que é muito simples, eu não vou ficar resolvendo ela, até porque eu tenho pouco espaço, então vou fazer mais direto. Já vou desenhar no gráfico a nossa reta. Então, por exemplo,
primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar dois pontos. O termo independente, que é o 5, né? Nessa equação termo independente aqui não tem um x. Então o 5 está sozinho, vai tocar no y. Então aqui, ó, toca aqui no 5. Beleza. E o outro ponto é a gente pegar a nossa raiz. 5 menos quem vai dar zero, né? Raiz é o valor de x que zera a função, que vai ter y igual a zero. Então, para isso daqui dar zero, o x só pode ser o 5 também. Como a função é decrescente, né? Porque o valor do a, né? Que é quem acompanha o x, é menos, é negativo. Então, a função é decrescente, então vai passar pelo 5 no y e pelo 5 no x, descendo. Eita, calma aí. Tá difícil aqui. Foi, mais ou menos. Tô de lado aqui, não dá pra ver a reta direito. Tá muito reto, mas tem que estar torto. Mas vamos lá. Uma reta, tá? Passando pelo 5 no y e 5 no x. Essa é a minha função, a equação da reta. Minha função afim. Tranquilo? Show de bola. Aí nós vamos fazer a mesma coisa para a outra equação, que é o y igual a x menos 1, tá? Então eu já sei que o termo independente é menos 1, então vai tocar aqui no y menos 1. E a raiz, olha, para dar zero aqui, ó, x menos 1 vai dar zero. Então, o x só pode ser 1, né? 1 menos 1, 0. Então, vai tocar aqui no x igual a 1. Então, ó, as duas retas se interceptam nesse ponto aqui, que a gente sabe que é o ponto P, que é o ponto 3 e 2, que é o ponto que tem x igual a 3 e o y igual a 2. Tranquilo até aí, gente? Então, olha só. É isso que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar as possíveis formas do sistema se comportar, tá? A gente já entendeu, então, como que se comporta o sistema 2x2 no gráfico, tá? E agora nós vamos interpretar as possíveis soluções para o sistema. A gente sabe que tem 3 soluções para o sistema. O sistema pode ser sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. Então, pelo gráfico, nós vamos interpretar se esses sistemas eles são possível determinado, possível indeterminado e impossível. Beleza?